Diadema foi a primeira cidade a ter um operário como prefeito. Em 1983, o município que havia se emancipado de São Bernardo do Campo há apenas 23 anos, elegeu o primeiro prefeito da história do Partido dos Trabalhadores, um operário do chão de fábrica da Scania, que tinha acabado de liderar uma greve histórica na região do ABCD. O primeiro prefeito peão da nossa história, o saudoso Gilson Menezes. Com a segunda maior densidade populacional do Brasil, a cidade convivia com problemas básicos, tanto de infraestrutura quanto sociais. O primeiro passo dado pela gestão do Gilson foi convidar a população a discutir e influenciar na utilização do orçamento público. Nascia, então, o orçamento participativo, que iria revolucionar a maneira de se fazer gestão pública no país. Depois de uma sucessão de gestões progressistas, a cidade foi se transformando, com um olhar voltado à melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos e cidadãs. O município investiu em estrutura física e principalmente no bem-estar social. As favelas foram urbanizadas, muitas através de mutirões com a própria população ajudando. E o asfalto substituiu o chão de terra. A população da cidade ganhou o seu primeiro clube municipal, o Mané Garrincha. O transporte público foi municipalizado. Vieram a Companhia de Dança, a Casa do Hip Hop, Mulheres em Movimento, Casa Bete Lobo, que há 33 anos atende mulheres em situação de violência doméstica. Quarteirão da Saúde, Adolescente Aprendiz, entre tantas ações e programas que transformaram a realidade da população, a cidade, que era sinônimo de violência, passou a enfileirar prêmios e reconhecimentos internacionais por suas ações sociais. A mais recente, agora em 2023, o título de Cidade Sul-Americana do Esporte, concedido pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica. Diadema se tornou e é vanguarda. Hoje, o Conversa Sem Curva recebe uma convidada que faz parte dessa transformação em Diadema. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Conversa Sem Curva, eu sou o Dom Ernesto e hoje nós recebemos Inês Maria Boff de Filipe, assistente social, primeira-dama e presidenta do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Diadema, do grande ABCD São Paulo. E essa edição traz novidades. O Conversa Sem Curva foi às ruas de São Paulo no Dia Mundial da Alimentação Saudável, ouvir esse pessoal porreta do MST, do MTST e outros movimentos populares que se reuniram para cobrar do prefeito algum mínimo empenho para combater essa chaga que é a insegurança alimentar, que é a fome. Não perca, porque a matéria tá demais. Teremos ainda dicas culturais. Enfim, teremos um programa para alimentar o corpo e a alma. Inês, é um prazer enorme recebê-la aqui, minha camarada de Diadema. Meu amigo Ernesto, Dom Tudo Ernesto. bem, querida, feliz demais que a gente conseguiu tua agenda, né? Casar as agendas e você está aqui com a gente. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre Diadema porque eu vi uma provocação nas redes sociais de um cidadão aí. E aí eu falei, pô, não é possível, eu vou ter que falar alguma coisa. E quando eu fui falar de Diadema, eu contei um pouco da história que eu conheço de Diadema. E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, cara, eu vou sugerir da gente trazer Inês, porque tanto a história de Diadema como a tua história com a cidade é uma coisa bem bacana e eu queria trazer para o nosso público. Como é que você chegou em Diadema? Como é que é essa... Ai, Ernesto, é uma história que eu falo que, né, é destino, não sei como, tem outras pessoas que falam, foi Deus, sei lá, tem muitas teorias para explicar, mas eu vou te contar que antes da década de 70, eu passei por Diadema. Ah, é? Sim, porque eu sou nascida em Santo André, meu pai veio do interior, toda a família da minha mãe, e
a gente parou em Diadema, né? Foi uma das minhas passagens saindo de Santo André. Meu pai foi comerciante em Diadema, lá na Rua das Quadras. O prédio em que ele tinha um armazém ali, até hoje ainda existe, Isso e lá eu é não um sabia. comércio. Isso eu não sabia. Então, a minha primeira infância, segunda infância, foi ali na cidade de Diadema. Que ano isso, mais ou menos? 68, 60. E depois meu pai foi melhorando, assim, conseguiu juntar um recurso e nós acabamos indo para a Zona Sul de São Paulo. Tá. E lá meu pai também, até hoje, minha família tem comércio. Mas eu tenho familiares ainda em Diadema, né, que chegaram naquela época e ficaram. Então, eu tenho uma história que começa muito antes. Bem antes do que eu imaginava, inclusive. Bom, e aí você presta concurso para a prefeitura, na prefeitura? Como é que é essa? Não, vou te dizer, eu fiz serviço social na PUC São Paulo. Tá. E já era uma militante, fui do campo piloto da universidade, conheci a Zona Sul de São Paulo, comecei a me envolver nos movimentos sociais, né, principalmente na área de habitação. E PUC, hein? Grande universidade. Todo mundo, eu entrevistei o Pedro Serrano aqui, a gente estava falando sobre isso, a PUC, o Benedito Mariano, todo mundo da PUC. Então, é uma universidade muito voltada, né? E muito para o social também, para essa discussão mais política, mais geral. Então, a gente aprende muito. Às vezes o Biruliro não tem tanta. Não é tão doido assim, porque está certo em alguns momentos. Quando fala da universidade, é isso, né? É só estudar. Quem passa, quem se dedica, estuda, aprende muita coisa. E ali eu fui me envolvendo, e principalmente meus professores que me conheceram e sabiam que eu tinha essa militância. E quando o Gilson ganha, em 1982, né? Tá. Muita gente queria estar participando desse novo projeto, desse projeto popular, de uma administração pública popular. Sim. E na verdade, pelas mãos de algumas, mas principalmente da Rosalina Santa Cruz, eu cheguei em Diadema, né? Naquela época não existiam concursos públicos. Sim, é verdade. Né? E eu cheguei, mas uns anos depois eu prestei, porque eu também me sentia compelida a me testar, vamos dizer assim. Eu estou aqui, mas eu quero prestar um concurso. Eu fui concursada da cidade. Você estava falando agora sobre essa coisa que todo mundo queria, e eu queria contextualizar para o público. Eu falei aqui na abertura, mas é importante a gente contextualizar, porque assim, a gente ainda vivia sobre uma ditadura militar, que só em 85 houve, né, a reabertura de fato. Nós tínhamos na cidade de Diadema, eu cheguei em 79, né, agosto, anistia, eu cheguei por aí. Diadema era uma cidade governada, inclusive no meu texto eu lembrei disso, pelo Lauro Bichos, que era um magnata da cidade, dono de várias propriedades, né? Diadema, em 79, só tinha ali o centro asfaltado, a Piraporinha, talvez o Serraria. Quem conhece o ABC de Diadema vai saber o que eu estou falando. E era uma loucura. Então, assim, quando, né, um operário, o Gilson, que era, né, líder sindical, o cara da Scania, do chão de fábrica, morava ali no Vila Nogueira, né, o cara ganha, isso vira uma coisa muito instigante para todas as cabeças políticas do campo progressista na época. Você falou aqui, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? De repente ganha uma prefeitura de esquerda, a primeira do PT, no ABCD, né? Todo mundo fala, eu quero ir também. Então você veio nessa condição. Eu vim nessa condição. E eu tinha passado por algumas experiências em São Paulo, como, por exemplo, o movimento de creche, né? Que as primeiras creches públicas foram no governo Reinaldo Barros. Então, eu participei disso. Eu até cheguei a trabalhar como indicada da minha comunidade numa creche em São Paulo. Então, eu vim com essa energia de mudança, de querer discutir políticas públicas, né? E aí você chega naquela cidade, uma cidade, como você disse, uma cidade muito pobre, uma classe trabalhadora, assim, emergente, vamos dizer assim, né? Com um sindicalismo forte. Então, foi uma descoberta maravilhosa, né? Uniu o meu desejo, tudo aquilo que eu tinha vivenciado na universidade, também as teorias, né? Com a prática. Então, foi muito bom. E a gente pôde ver a cidade, realmente, era a cidade dos dois sapatos, né?
Tinha isso. Tinha isso, Tinha você isso. lembra? Piraporinha, eu cheguei para morar em Piraporinha, era enchente, então assim, a história dos dois sapatos é engraçada, é que você tinha um sapato para sair da cidade e Isso. depois, para ninguém saber que você estava vindo de lá, você trocava o sapato, que era barro puro. Você trocava o sapato. Então, porque na verdade, urbanização, como você mesmo colocou inicialmente, era só no centro de Diadema. Só no centro. O resto da cidade, Vila Conceição, nada ali era asfaltado, urbanizado, tinha zeladoria, né? Era um agrupamento de casas, né? E além de vocês, né, que eram, digamos, técnicos, com um compromisso, né, com a dignidade humana, o que mais tinha em Diadema era os migrantes que vinham do Norte e Nordeste. Minha avó tinha uma casa grande, ela alugava uns quartinhos no fundo, era um entra e sai de gente, família, tinha quartinho pequenininho que morava 5, 6, que eles vinham numa condição muito difícil, minha avó virava mãe de todo mundo. Cara, não, era muito mesmo, do Nordeste, também Minas também, muito mineiro, né? E eu brincava, eu tenho uma amiga assistente social também, que é do Ceará, e é de Pedra Branca. Eu falava, aqui estava toda a comunidade de Pedra Branca, que tinha isso, né? As pessoas vinham assim, famílias, entre amigos de algumas cidades do Nordeste. Então era uma coisa muito, muito Brasil, sim, né? Muito Brasil. Não, verdade. Brasil, cara, Brasil mesmo. Eu não tinha me atentado a isso, porque junto com você veio muita gente legal também nesse governo do Gilson, com essa mesma, né, esse mesmo entendimento. Falou, cara, eu costumo falar que Diadema, ao longo do tempo, Diadema acabou virando um laboratório de políticas públicas bem-sucedidas do campo da esquerda. Foi premiado, eu falei aqui já, e eu fui para Porto Alegre algumas vezes em fórum Mundial. No Fórum Mundial. Eu fui umas 2, 3 vezes lá em Porto Alegre, e as pessoas falaram, nossa, você é de Diadema, assim, todo mundo feliz, porque Diadema virou, né, vanguarda, como a gente disse aqui, e também um laboratório. E eu sempre faço uma comparação, Diadema às vezes parece que é a terra do Asterix, né? O Asterix e Obelix, para quem não sabe, um desenho, virou filme francês, que era assim, uma vila isolada que ali eles tinham as suas próprias né, formas de viver, de se ajudar e etc. E eu, quando vi Diadema, né, quando eu cheguei em Diadema, era a sensação que eu tinha, porque eu vi as pessoas, logo depois, quando o Gilson ganha, mutirões, as pessoas ajudando a construir a cidade. Nossa, muito, Ernesto. A gente trabalhou muito com essa coisa comunitária, né? Com essa vida comunitária, né? Mesmo o asfalto, tudo era discutido, porque como você falou, primeiro conselho, né, participativo, e também as primeiras organizações naquela região, dos movimentos terem voz e poderem decidir alguma coisa. Então era efervescente, né? Então foi se criando, né, os asfaltos comunitários, a participação popular na decisão do orçamento, e aí todo mundo punha a mão na massa. A gente teve coisas muito inovadoras e que o primeiro prédio sul-americano em construção em mutirão foi em Diadema. Então, essas coisas que é tanta coisa que às vezes hoje eu até me esqueço. Não, você sabe, eu tenho amizade com a Inês há muito tempo, com o Felipe, a gente vai falar sobre ele, e a gente acaba normalizando a história, né? Mas aqui, agora, te entrevistando, eu estou de frente para uma pessoa que tem uma história muito bacana e que representa um grupo de pessoas, assim. Quando você me falou, a gente queria ir para Diadema, para essa experiência, né? Eu sempre falo, o Genuíno esteve aqui esses dias, o Genuíno falou, a gente precisa radicalizar a democracia. E Diadema fez isso. Né? Vocês fizeram isso lá atrás. Eu lembro de eu ir no orçamento participativo e ver o Felipe, que é teu companheiro, numa plenária do orçamento participativo, que eu dizia, cara, como é que será que funciona isso? Assim, para quem não sabe, é o prefeito sentado com o secretariado dele dentro de um equipamento público, uma escola, uma creche, e põe a população lá, todo mundo sentado, e com o dedo na cara do pessoal, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e eles votam, né? E aí a gestão vai lá e executa a prioridade. É muito doido isso. É muito doido. E é muito
É muita coragem. É muita coragem. Não, porque você tem que enfrentar as suas contradições, as contradições da administração. Então, tem que ter muito diálogo. Sim. Né? Porque para você conseguir chegar num senso comum, no que é prioridade naquele momento, naquele bairro. Né? Então, isso foi uma... E é conflito, e a sociedade é isso, né? São conflitos de classe, né? De credo, e o gestor público ele tem que estar... Agora, uma coisa que me impressiona muito, Inês, é a qualidade dos quadros que passaram em Diadema. A gente tem, eu já citei aqui o Felipe, que é o teu companheiro, que é engenheiro, né, também foi, né? Depois eu quero que você me conte como é que cruzou também a tua história, porque eu acho uma história também linda, né? A gente tem, lá teve Jorge Hereda, por exemplo, que é um cara espetacular, acabou sendo presidente da Caixa, né, no governo Lula, infelizmente, né, foi para o andar de cima. Vamos começar pelos que foram para o andar de cima. O Oswaldo Misso, um querido engenheiro. Lisete Arelaro, também da educação, que era, eu sou fãzaço da Lisete, por exemplo. Vamos lá, Mário Reale, que também veio nessa daí, né? Acabou sendo também prefeito da cidade de Diadema. Lembra aí, Inês? Nossa, agora, Ernesto, eu queria lembrar o nome de um economista. Arquimedes, que está lá ainda, né? Arquimedes está vivo, né? Pelo amor de Deus. Não, está vivo, está vivo. Olha, muita gente passou ali, você entendeu? Muita gente importante. Quando você fala do Jorge Hereda, vamos dizer assim, que Jorge Hereda teve uma participação numa política nacional. Sim. Que eu acho que quem, de verdade, assim, concebeu, criou o Minha Casa Minha Vida foi Jorge Hereda. Com toda a experiência que ele teve, passou também por vários locais, mas principalmente em Diadema. Não, eu lembro a Secretaria de Habitação de Diadema era um negocinho desse tamanho, cercado. Eles ficavam cercados pela população. Eu sei quando você... Sitiado, discutindo, tem que fazer, vai reunião nos bairros, não sei o quê. É uma experiência linda. Inês, eu não imaginava que a nossa conversa ia me deixar tão nostálgico, sabia? De verdade, porque é aquilo que eu falei, a gente vai naturalizando isso. Né? A gente convive diariamente, você vai naturalizando os problemas do dia, né? Da ordem do dia e tal. Agora, aqui, como a gente veio com a missão de falar sobre essa história, é muito bacana. Eu tenho umas amigas que falam, nem você tem que escrever um livro, contar a história de Diadema. Né? Mas eu não tenho Mas eu vou disso, dizer para você, tem muitas teses de mestrado e doutorado que falam sobre a experiência de Diadema. Muitas. Mas da tua perspectiva... Em várias áreas, de cultura, educação, então, habitação. Né? Porque nós também fomos para o Habitat, né? A gente teve uma experiência exitosa e fomos convidados para o Habitat. Então, ao longo da história, a gente foi... ganhando prêmios, as pessoas reconhecendo o trabalho que foi desenvolvido ali. E isso ajuda outras cidades também, né? Essa experiência, como você falou, um laboratório. Sim, não, demasiadamente, não tem, porque acaba sendo um laboratório, porque é uma coisa completamente inovadora. Diadema era cercada por favelas. Eu me lembro, a gente saía da Piraporinha, subia ali, entrava no Vila Nogueira, era favela de um lado e favela do outro. Eu tinha uma tia que tinha um bazar ali, a tia Si. A gente passava, às vezes, para ir lá no bazar, e você olhava, era um barranco que descia, era, sabe, uma infinidade de barracos dos dois lados. Você urbanizar, equacionar os conflitos em várias áreas, que a ocupação do solo foi completamente desordenada. Né? Então, para você arrumar tudo isso... Inês, eu vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro break, o papo está esquentando. Você não saia daí que a gente está de volta já já. As chuvas castigaram a cidade de São Paulo na semana passada. A cidade de São Paulo e a região metropolitana. Como a gente está no processo eleitoral e essa polarização imensa e a nova política inaugurada pelo inominável do ex-presidente, que rebaixou o nível do debate, mas rebaixou ao nível do esgoto. Eu não sei de onde saiu tanta gente perversa e mau caráter. Mas, enfim, com os estragos que a chuva trouxe,
foi posto um debate na sociedade de quem é a culpa. No caso da cidade de São Paulo, o prefeito não fez poda de árvores, por exemplo. O cara não fez o básico que um prefeito tem que fazer, que é a zeladoria da cidade, a limpeza. Eles gostam de limpar o centro da cidade, não é mesmo? Tirar as pessoas em situação de rua, jogar todo mundo lá para a periferia. Agora, ele está proibindo as entidades, o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, de alimentar essas pessoas. É surreal. Mas o prefeito Ricardo Nunes colocou a culpa no presidente Lula. O cara não cuida da cidade e quer culpar o cara que está lá em Brasília, né? Bom, no site da Prefeitura de São Paulo, quando você pede para podar uma árvore, eles pedem um prazo de 6 meses a 1 ano para executar o serviço e sempre a prazo. Está lá no site da Prefeitura, se quiser, confere aí. Bom, essa hora ele já deve ter até tirado, né? Mas é surreal. E a cara de pau dessa gente é tão grande, mas tão grande, que quem defende as privatizações são eles. Quem defende a venda das empresas públicas são eles. O inominável que apoia a reeleição desse sujeito aí, o Ricardo Nunes, vendeu mais de 40% das nossas estatais. A Enel, ou Enel, como queiram, a empresa que cuida da energia elétrica de São Paulo, sabe quanto foi o lucro dela em 2023? Se segura aí na cadeira, ou como dizia o Didi Mocó, se segura na poltrona. Estou falando de lucro líquido, o que ela enfiou no bolso. 3,4 bilhões de euros, enquanto a cidade de São Paulo, até hoje, domingo, dia 20, depois de quase 10 dias, ainda tem gente no escuro. É de cair o... Fazer igual a minha filha. Minha filha fala, pai, quando você for falar a palavrão, você faz assim com a mão que você não... bem. Né? Eu vou te falar, Inês, Diadema sofreu com chuva também. Aliás, eu e o Gustavo, novo redator aqui, que trabalha comigo, a gente estava lá em Diadema na sexta-feira, caiu aquela tromba d'água. Eu estava falando, a diferença é a forma como o gestor lida com essas questões. É impressionante. Hoje eu estava falando com o Gustavo, falei, Gustavo, nós saímos daquele dia lá de Diadema, paramos, porque estava chovendo muito no caminho. Eu lembro que de madrugada eu entrei era uma sexta-feira, eu entrei nas redes sociais, o Felipe, que por acaso é teu companheiro, já estava, né, mobilizando o pessoal, sabe, defesa civil e etc. Mas primeiro eu queria que você me falasse como é que foi essa noite lá na cidade de Diadema. Nossa, Ernesto, eu nunca vi uma coisa daquele tamanho, entendeu? Nós não passamos por isso. Você sabe disso, é por isso que eu tô aqui hoje. Há tantos e tantos anos de Diadema, desde 1983 eu trabalho lá, então eu já passei por muita coisa. Eu nunca vi, porque eu diria que não foi nem tanto a chuva, né? Foi o vento. O vento destruindo e a energia começou piscando, de repente, aquele caos. Né? Aí nós passamos em casa. Já eram umas 9 horas, assim, que a gente estava na rua, né? Fazendo o nosso trabalho de rua. A gente passou em casa, o Felipe falou, não, eu não posso me abster de estar junto com a população. Então eu vou para a rua, pôs lá a roupinha dele de capa e tal. O tênis Aces, para não ferrar a coluna. E foi vistoriar a cidade, né? Próximo da minha casa mesmo, nós estávamos todos sem energia, o telhado da Casa dos Padres, da igreja matriz da cidade, sim, voou. Voou, foi parar em cima de 2 prédios laterais, um banco e uma ótica, e ficou o fio de alta tensão no meio, né? Esse foi do lado da minha casa, 20 metros, 30 metros da minha casa. E a cidade inteira. Então, o que ele fez, ele falou, não posso deixar de estar junto nesse momento. Porque é difícil para o gestor. Claro. Né? Porque primeiro ele tem que assumir que é o papel dele, né? Esse, claro, né? Claro. E não adianta pôr a culpa nas questões climáticas, embora a gente também seja responsável por todos isso, nós. Mas a questão, na hora ali, o que a gente faz? A culpa não é minha. A culpa não é minha? Não é minha. É minha culpa. Né? Em grosso modo, é culpa de todo gestor também, porque a gente tem que ir atrás do prejuízo. A diferença, para mim, está
na forma que você lida com isso. Para mim é inacreditável. Mas, Inês, eu não quero também ficar te ocupando com isso. O outro papo estava mais legal. A gente lembra, não, eu tava nostálgico. A minha pressão já subiu agora, eu comecei a falar desse negócio, já começo a ficar nervoso. Aí o pessoal fala, não, calma, Inês, calma. Mas, bom, vamos lá. A gente falando ainda lá dos bons tempos, né? Esse monte de gente boa que passou lá, a gente citou alguns aqui, Lisete, o Jorge Hereda, o próprio Felipe, você, Lisete, que chegou depois, mas enfim, essas pessoas, para além de contribuírem com a cidade, a grande maioria, são amigos, né, tantos teus como meus, e sempre a gente conversa e fala, eu aprendi muito com Diadema. Então, assim, houve uma troca. É assim que você percebe isso também, né? De você olhar e... Se não tivesse Diadema na tua vida, você seria uma outra pessoa completamente diferente. Essa é a pergunta. Eu acho que Diadema foi tudo para mim, Ernesto. E claro que eu era uma militante, principalmente das causas sociais e tal, dava um certo apoio na Zona Sul também, com alguns amigos que me introduziram na questão sindical, mais como um apoio das lutas sindicais, mas eu acho que Diadema me deu uma maturidade impressionante, né? Um outro olhar para as necessidades da população, né? Porque lá a gente convivi com tudo, né? Era desde saúde, educação, assistência social, habitação. Então você foi passando e conhecendo cada uma dessas e atuando e trabalhando e tendo que dar respostas nessas áreas. Sim. Então eu acho que do ponto de vista profissional foi um amadurecimento imenso e do ponto de vista pessoal foi a construção da minha vida, da minha família. Eu ia chegar nesse ponto que a gente já falou várias vezes aqui do teu companheiro, né? E aí tem o Pedro, tem o Lucas, que saiu tudo. Então, vamos já chegar nessa etapa. E aí você conhece o engenheiro Felipe, que estava também na mesma vibe que você. Né? Ó, um barbudo ganhou lá em Diadema. Né? Onde fica Diadema? Ah, lá perto da Zona Sul, divisa lá em Diadema. Vamos para lá para a gente botar nossas ideias em prática. Como é que foi isso, Inês? Ernesto, a gente se conheceu dentro da igreja, porque na minha época eram as comunidades de base. Sim, né? E eu participava na comunidade de base. E eu conheci ele numa reunião do movimento de moradia da Zona Sul, uma ocupação que teve, que a gente chamava Record. Teve uma reunião na nossa comunidade com as pessoas envolvidas, militantes. E eu vi o Felipe lá nessa reunião e eu tinha minhas amigas, assim, umas freirinhas. Falei, quem é aquele padre? Achei que ele era um padre, que ele era barbudo. Sim, sim. Né? E ele estava usando no pé uma sandália franciscana. Eu já associei, né, na minha... Quem é aquele padre? Ele falou, não é padre não, é um engenheiro que está ajudando aqui, que veio trabalhar aqui na comunidade. Cara, isso é cena de filme. Ao invés de livro, vocês tinham que fazer um longa-metragem, viu? Porque eu já estou imaginando a cena. O Felipe com aquelas calças jeans, que o Felipe não usa calça jeans, ele usa calça rancheira. Não é calça jeans. Ele com aquela sandália, barbudo, jovem. Jovem. Cara, que legal, Inês. E eu conheci ele ali. Fui trabalhar em Diadema e não tinha tempo mais de namorar, né? No final a gente acabou conhecendo, namorando. Então eu ia para Diadema porque o movimento de habitação, ele fazia as suas reuniões no sábado à noite, né? A gente trabalhava praticamente de segunda a segunda. Então no sábado à noite o movimento se reunia. E como estava ali efervescente a cidade, né? Em 83... os movimentos de habitação, principalmente, né? Se organizando. Então, e a gente ia, os técnicos da prefeitura tinham que estar presentes na reunião do movimento. E o Felipe ia comigo. Porque eu falava assim, ele falava, eu para namorar essa menina eu tenho que estar junto, né? Porque senão eu não tinha dia para trabalhar. Então a gente ia junto, ele ia comigo para Diadema. E acabou que as pessoas também conheceram o Felipe, e o Felipe também se encantou por Diadema. E daí... tudo aquilo que você já sabe. Não, aí eu vou para ajudar a Inês. Aí o Felipe vira secretário de obras
passa a ser um protagonista na transformação inicial da cidade, né? Lógico, o Gilson teve o seu protagonismo, claro, evidente, mas o secretário de Obras, que era uma cidade que não tinha praticamente nada, né? Uma cidade completamente largada, então o cara começa a trabalhar e eu vivo falando, o Felipe não gosta que eu falo isso, mas eu acho o Felipe meio gêniozinho. Eu até falo para ele que ele é meio chato com isso. Eu falo assim, não, o Felipe ele é tão gêniozinho que ele passa a ser chato. E aí meu filho começou a fazer engenharia, eu falei, cara, você está ficando igual o Felipe, é tudo planilha, é tudo... Olha, que isso é bom, evidentemente. Mas aí o Felipe vira secretário de obras e pelo seu protagonismo político, etc., ele vira o sucessor logo ali na frente e vira prefeito da cidade. Aí ele é prefeito, na época não tinha reeleição, né? Não. Aí ele abre, né? Sai, aí ele fica 4 anos fora, aí ele volta, é reeleito, faz o sucessor, aí a cidade vem um vento já meio de extrema direita, sai o Mário Reale, não é isso? Que era o sucessor dele, e aí a cidade despencando, os caras põem o único cara que igual, eu falo que o Felipe é igual o Lula, não tinha outro nome para ganhar as eleições lá. Então essa é a história. Isso que ela está falando é que tanto o Felipe como a Inês são aquelas pessoas muito modestas, aquela modéstia que para mim fica até irritante, sabe? Então eu já vou contando a história. É isso, o cara virou e esse casal... Então assim, eu falo que vocês, e não estou falando exclusivamente do Felipe, não, que foi o prefeito, mas o protagonismo de vocês na cidade é muito intenso, Inês. E eu acho assim, do que você fala, por que ele se destacou pela questão política, mas principalmente, nós asfaltamos na cidade, porque a cidade era barro, mais de 1000 ruas. Chegou um momento que a gente tinha numa só época... num só mês, 120 frentes de obras. O prefeito não conseguia passar em todas essas obras para fiscalizar de tantas obras que tinham. Então, isso também fez com que ele se tornasse um potencial candidato a prefeito, né? Pelo trabalho, né? Sim, pela produção. Você sabe que tem uma curiosidade do Felipe, assim, que muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando, nossa, o Felipe, ele não esquece o nome de ninguém, ele sabe o nome da... Claro que se ele conhecer uma pessoa na Avenida Paulista andando hoje, ele vai esquecer o nome, mas em Diadema é muito acúmulo disso, é muita história, né? Porque quando a gente fala de história, nós estamos falando de disputa, de reunião, né? Da população pedindo, das lideranças. Então, você não tem como você esquecer mesmo, porque isso é parte da história mesmo, né? Inês, quando eu falo desse protagonismo, teu, inclusive, porque Diadema também avançou muito na questão das mulheres. Obviamente, como qualquer lugar do mundo, a gente ainda tem que avançar. Mas Diadema, por exemplo, a Casa Bete Lobo, eu citei aqui no exemplo, na abertura. Cara, aquilo é uma coisa completamente inovadora. Como é que tá? A Casa Bete Lobo ainda está na... Nossa, ainda está na área. Está ativa, né? Nossa. Então você vê que foi foi inédito a criação da Casa Bete Lobo naquele momento, há tantos anos atrás. Nossa Senhora! Né? Então a Diadema, ela já tinha esse olhar, né, na questão das mulheres, né? Sim. Tínhamos grandes feministas ali, então, que estavam junto e entendendo essa política. O que é o feminismo? O feminismo não é estar na frente do homem, é estar junto, é ter os mesmos direitos. Né? Porque, às vezes, existe pessoas que querem contrapor o feminismo ao machismo e não tem nada a ver. Machismo é outra coisa, Né? Então, a gente já tinha as mulheres discutindo. Tinha um grupo de teatro que chamava Mal Amadas e Abusadas, né? Sim. E que era com as mulheres da comunidade que faziam peças já. E as coisas acabam acontecendo sempre para esse lado, porque aí vem Mulheres em Movimento. Vem Mulheres em Movimento. Que é um programa, né, Inês, que ele não é um programa único, exclusivo de ginástica. Não. Aquela mulherada explica um pouquinho, que eu amo esse projeto, Esse projeto é maravilhoso, tem salas de ginástica espalhadas na cidade inteira, fora os equipamentos públicos, assim, que também são utilizados para as mulheres. Elas fazem ginástica, mas é ali que elas colocam a sua criatividade, elas trabalham o emocional de cada uma, porque é uma apoiando a outra. Né? Então, isso cria
laços, né? Sim. Na verdade, eu acho que é mais que laços, é mais quase um nó entre as mulheres, que uma não solta a mão da outra. Então, isso é fantástico, a gente teve grandes... Eu lembro de uma das campanhas, que naquela época era a Camila Pitanga que foi fazer, que era Se Toca Mulher, que era aqueles ginásios cheios, milhares de mulheres se tocando... Que, aliás, é um tema, né, desse mês de outubro, agora, né, que é contra o câncer de mama. Então, era uma coisa assim muito efervescente e com muita participação popular e muita participação das mulheres, né? Não, eu falo, Inês, é um dos programas mais bonitos que eu já vi. E olha que eu conheço muito pouco, mas conheço um pouquinho de programas de políticas públicas espalhadas aí no Brasil. Eu estive em Porto Alegre várias vezes, fazendo, né, que também depois acabou também se tornando uma cidade, né, com um laboratório de políticas. Agora, Mulheres em Movimento é uma coisa absurda, que é muito para além dessa coisa da estética, da mulher, nada. né? E, bom, enfim... Quase 3 décadas de vida tem esse programa. Não, a Ângela, minha companheira, foi fazer o espetáculo dela lá no Teatro Clara Nunes há pouco tempo, e aí eu contei para ela do Mulheres em Movimento, que ela não conhecia, e aí ela acabou falando, e a hora que ela falou, deu um público, uau, a hora que ela falou Mulheres em Movimento. Depois que terminou, ela falou assim, estava voltando, ela falou, nossa, esse Mulheres em Movimento é forte. Eu falei, você não sabe de nada, vou te levar lá. Eu tava lá, Você tava, sei. Inês, eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo, não sai daí não, a gente está de volta já já. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco e vamos começar com algumas dicas culturais. Afinal, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comer, a gente quer fazer amor também, viu? Nossa primeira recomendação é a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, 30 anos em comemoração às 30 décadas, aliás, 30 décadas é demais, né? 3 décadas do clássico da TV Cultura. A exposição é uma verdadeira imersão no universo do castelo. Ao todo, são 18 cenários, como a biblioteca, o hall de entrada e o quarto do Nino, distribuídos em 600 metros quadrados, além da própria fachada do castelo, com 17 metros de altura. A exposição acontece de terça a domingo até o dia 30 de novembro no Espaço Cultural Solar Fábio Prado, Avenida Faria Lima, número 2705. Cara, vale muito a pena. Bom, a Ângela Dipp teve aqui, que era a Penélope. Aliás, bom, mas essa é a exposição do castelo. Eu sempre confundo o castelo com o Rá-Tim-Bum, que a Yara Janra fez a Nina. Né? Mas, e nós vamos receber aqui na próxima semana o Eduardo Silva, que era o Bongô, fez o Bongô, vai estar aqui com a gente também. Então, cara, vá assistir. Eu já fui em várias exposições do Castelo Rá-Tim-Bum e é sempre muito bacana. Bom, na última quinta-feira, 17 de outubro, começou a 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Para quem curte as produções nacionais, a dica é o filme Os Enforcados, dirigido por Fernando Coimbra, com Leandra Leal, Irandir Santos, Hernani Moraes, Irene Habashi e outros nomes de peso. O filme, que foi exibido no Festival de Toronto, conta com a história de Valério e Regina, um casal que se envolve em dívidas e traições herdadas da família do Valério. Daqui a pouco, hoje, às 21 horas, nesse domingo, tem exibição. Quem estiver por perto, espera aí o programa acabar e corre lá pro Cine Sesc. Quem não tiver, não tem problema nenhum, não pode se desesperar não. No próximo sábado, dia 26, às 13h30, na Sala 2 do Espaço Augusta, também um cinema super charmoso, vai ter lá mais uma exibição. A mostra acontece entre os dias 17 e 30 de outubro. Valeu? Filme Enforcados. Bom, aliás, tem um camarada nosso que teve aqui também, o Hernani Moraes, né? Tá nesse filme aí. Inês, querida, vamos lá. A gente estava falando aqui das questões do Mulheres em Movimento, das mulheres, porque isso é uma coisa, assim, eu estava pensando aqui, enquanto deu o nosso intervalo, eu estava pensando que quando você dá um start numa política pública transformadora, ela vai abrindo os caminhos, né?
Porque a gente às vezes pensa assim, mas como é que Diadema conseguiu chegar nesse acúmulo, né? De você ter uma casa Bete Lobo, de você ter Mulheres em Movimento. Tudo isso foi construído muito lá atrás e isso, as pessoas, esses programas são tão importantes que eles vão, as mulheres vão entendendo os seus direitos. Não só as mulheres, né? Mas no caso dessas políticas para mulheres, as mulheres vão... Eu lembro que eu conheci pessoas do Mulheres em Movimento, que assim, pessoas que sofriam violência em casa, que nunca tinham ido no cinema, e o programa levou, ir no teatro, fazer dança. Porque Mulheres em Movimento parece que é aquela coisa da ginástica, né? A mulher vai na academia, ficar com o bumbum sarado. Não é isso não, viu, cara? Ali tem exercício pleno da cidadania. Então, eu acho muito, muito importante. E por isso que eu fico pensando com uma nostalgia enorme esse trabalho todo que foi feito, né, ao longo desses anos aí. O programa de televisão é sempre curto, viu? O tempo é sempre curto. A gente pensa assim, nossa, tem 1 hora de duração, mas passa voando. Então, para a gente já ir encerrando, Inês, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe que aqui o nome do programa é Conversa Sem Curva, né? Então, a conversa é sempre... Que medo! Não, eu quero te perguntar o seguinte, você já até falou num dos blocos essa questão de você escrever um livro, né? Eu sei que muita coisa, você até mesmo falou isso, muita gente já fez, e eu conheço também muita coisa boa que já fizeram, escreveram em Diadema e etc. Mas da perspectiva de uma mulher que chegou jovenzinha na cidade, com um sonho de exercer o que aprendeu na academia, o que aprendeu na formação política, na igreja, nas comunidades de base, de colocar tudo isso em prática e fazer isso durante esses anos todos e ver que isso deu resultado. Você não pensa, não, em escrever um livro, fazer... Não, fala. Nossa, assim... Se estiver pensando, eu já vou dar um furo agora, né? Porque aí pronto. Não, eu preciso primeiro me sentir muito segura, mas não é por falta de experiências que eu não escreveria um livro, né? Porque acho que histórias eu tenho, né? Não. Eu tenho muitas histórias para contar e também não só histórias que eu vou te falar das obras, eu tenho a história das pessoas, né, dos seres humanos que eu tive contato, que eu vivi, convivi e que marcaram a minha vida. Então, acho que eu tenho muita coisa para contar, mas assim, quem sabe? Não, olha, eu gosto de cutucar aqui as pessoas aqui, né, justamente por causa disso, porque assim, a pessoa já fica assim, caramba, esse cara botou um negócio aqui na minha orelha, agora tem uma pulga aqui, mas de verdade, eu falo isso, Inês, porque eu não imaginava que a nossa conversa fosse ser tão legal. Lógico que eu sabia que ia ser bacana, porque eu te respeito demais, você é uma pessoa que é uma referência. Aliás, minha mãe é tua fã, viu? Não, ela fala, eu vi a Inês. Ela fala, nossa, eu vi a Inês. Ela vai ficar super feliz de assistir o programa. Mas, de verdade, eu acho que essas coisas, porque ao longo, quem hoje tem 16 anos, não sabe nada disso. E eu falo 16 anos porque não é só porque quem está votando, não. Mas, sabe, quando você começa assim, as pessoas, mesmo às vezes morando próximo, ou tendo parente, não sei o quê, não conhece. Eu falo, gente, vocês precisam... Quando eu falo essa história de mutirão, as pessoas, não, peraí, como é que é? O orçamento participativo é a mesma coisa. Eu falo, gente, vocês não têm noção o que era o orçamento participativo. O Felipe, enquanto prefeito, sentava lá com todo mundo e o povo enfiando o dedo na cara e ele mandando resolver. E nos outros dias cobrando, e aí, já fez isso, já resolveu? Enfim, mas pense nisso com carinho, Vou viu, pensar. Inês? Ô, Ernesto, você sabe que eu visito muitos núcleos habitacionais, né? E eu tenho falado com algumas lideranças disso. Porque, por exemplo, a semana passada eu fui visitar a Dona Isabel, que é uma das lideranças lá da Naval, que antigamente era conhecida como Favela Naval, que foi um marco caso terrível, que ficou conhecido no Brasil inteiro. E eu falo, Dona Isabel tem que marcar isso, tem que escrever sobre essa história, porque até os filhos dela sabem a história.
que a mãe contou. Mas os filhos dos filhos não sabem de toda a luta que envolveu a conquista daquele espaço, daquela terra. A mesma coisa lá na antiga Coca-Cola, que se chama de Nova Conquista. O nome já diz tudo, Nova Conquista. É a mesma coisa, eu vivo falando, eu vou lá, eu vejo liderança e falo, escrevam a história, porque as próximas gerações não saberão, se você não registrar. Né? E pode ser qualquer tipo de registro, né? Não necessariamente você tem que escrever 200 páginas, entendeu? Você tem que contar uma história, né? Que tem a ver com a vida daquela população, de como ela chegou lá, como ela conquistou aquilo, esse direito à moradia. Né? Inês, a gente ficaria aqui 3 dias virados, contando, falando de histórias, de programas, de projetos. Eu queria que você falasse rapidamente você é presidenta do Fundo Social de Solidariedade, sim. Né, lá da cidade. Eu lembro que quando o Felipe assumiu agora o último mandato, já no final de pandemia, estava uma crise. Eu vi uma arte super bacana, a sua vida importa para nós. Conta o que é isso. Ernesto, essa é a minha primeira passagem por um Fundo de Solidariedade. Eu quero dizer porque eu sou assistente social de formação, trabalhei em políticas públicas e tal, mas a gente chegou num momento do Brasil e do mundo, né? Não é uma coisa só do Brasil. Aqui talvez pior, porque a gente tinha um governo negacionista, que não acreditava na ciência, que achava que estava tudo bem, que era só uma gripezinha, que isso vai passar. Mas nós chegamos na cidade, a cidade naquele caos, né? Porque as pessoas sem trabalhar, né? Não podendo circular, né? E a gente tentando também conscientizar as pessoas que tinha que diminuir a circulação, que o comércio naquele momento tinha que dar uma parada. Até porque o governo federal na época era contraditório com isso. Né? Eu não vou nem lembrar, meu Deus. Então a gente chegou com qual era a preocupação? Era comida na mesa, porque as pessoas não tinham como ter, as pessoas mais pobres, aqueles que eram empreendedores que não podiam nem sair para trabalhar. E vacina. Então você ficou um ano que não tinha outro assunto, era uma tecla só mesmo. Então a gente criou um movimento que era esse, né? Sua vida importa para mim. Então, conscientizar a sociedade que todos tinham que fazer parte. Não era uma responsabilidade só do poder público, mas era de todos nós, da nossa cidade como um todo. E aí a gente juntou várias secretarias, todas elas se envolveram e a gente... Aquela experiência de mutirão. Mutirão, a gente colocou isso na rua. Então não era assim, eu vou pedir alimentos e vou distribuir o alimento. Não, nada disso. Tá? A gente foi na rua, a gente montava barraquinha na rua, passava com um carro de som, avisava, nas comunidades. Porque quem sabe mais onde está a fome, na verdade, são as lideranças comunitárias, são as igrejas, todas as igrejas. Então a gente fez uma parceria muito linda e movimentou toda a sociedade, o comércio, a indústria, mas principalmente a população. E a gente fez essa campanha e a gente conseguiu, naquele momento, dar conta de atender a necessidade da população com relação à alimentação. Né? Porque a alimentação continua sendo, né? Eu vi de ontem, eu ouvi você falando antes, que foi o lançamento, né, nacional pela campanha de abastecimento, nova política de abastecimento. Né, que vai envolver agroecologia, né? Então eu acho que isso é fantástico, essa preocupação, porque eu acho que essa é uma preocupação que deveria ser uma preocupação mundial. Eu acho que o presidente Lula tem conclamado as nações para isso, né? Para a gente acabar com a fome, né? E a gente voltou para o mapa da fome na época do governo passado e agora nós estamos voltando a restabelecer essa política de fome zero. Né, acabar com a fome no Brasil. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que a gente fez. Então, essa campanha ela foi maravilhosa, porque ela tocou o coração do diademense, dos moradores de Diadema. Porque a gente tem que se desafiar a fazer da nossa cidade uma cidade mais humana, né, em que todos têm os seus direitos e as suas necessidades atendidas. Então, eu acho que é isso. Quando você fala a gente não quer mais comida, a gente quer arte, é verdade. Né? Mas naquele momento a gente precisava atender essa necessidade básica, né? Que é um direito de todo ser humano. Não passar fome, é viver. Cara, vou te falar, viu? Inês, esse fundo, vocês conseguiram fazer com que ele virasse uma política de Estado, assim,
não de governo, mas de Estado. Porque assim, é muito triste, assim, depois que o Bolsonaro apareceu, eu tenho sempre essa preocupação, sabe? Falei, às vezes você faz um monte de coisa bacana, aí chega um maluco, o cara vai lá e derruba tudo e destrói com tudo. Né? Houve tempo, né? Porque assim, eu imagino que você trocar a asa do avião em pleno voo, né? Aquela coisa... Tudo, né? É uma loucura. Vocês conseguiram efetivar isso como uma política, né, pública de Estado? A gente conseguiu fazer com que seja uma política transversal, que perpasse todas as secretarias, mas ao mesmo tempo eu tenho essa preocupação. Então hoje eu trabalho num projeto lindo, que nós criamos lá, que é a organização da sociedade civil. Então a gente trabalha com organizações sociais que são já uma OCIP, ou já tem um CNPJ, quanto aquelas que são do bairro, da comunidade. Eu brinco que minha inspiração foi um rapaz que eu encontrei no meio da rua, 4 anos atrás, que se chama Azeitona. É um professor de capoeira. Ah, que legal! E eu encontrei com ele na rua e ele falou, você tem que ir lá visitar, você tem que me ajudar. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fico sempre pensando a mesma coisa, a gente tem que passar pelas organizações, para que venha um furacão, não derrube tudo. É isso. Né? E aí nós começamos a trabalhar com as organizações sociais, criamos um fórum das entidades das organizações e estamos lá nesse processo, conseguimos financiamento para algumas organizações, para principalmente trabalhar na capacitação. Né? Porque muita gente faz aquele seu trabalho comunitário, mas ainda não tem como escrever um projeto, né? Como conseguir recursos para isso. Então a gente está trabalhando na organização, que eu acho que é coisa do futuro. E é isso que efetiva, né? Essa política passa a ser uma política da sociedade. Da sociedade. Que você, sabendo os seus direitos, você não vai deixar ser enganado tão facilmente. Inês, nós estamos falando aqui de fome, etc. Eu queria passar uma matéria. A gente está estreando o nosso quadro aqui, que é o Conversa Sem Curva nas Ruas. Roda aí a nossa matéria, por favor. Estamos aqui no centro da cidade de São Paulo, nesse dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação Saudável, mais uma vez para defender essa pauta. É um dia celebrado no mundo inteiro. Vai fazer uma marcha, o MTST, junto com as suas cozinhas solidárias, foi impedido de entregar 500 marmitas lá na Praça da Sé. A marcha é pacífica, né, para a gente mostrar essa organização da sociedade civil. Olha, esse evento ele ocorre num dia muito especial, que é o Dia Mundial da Alimentação. Nós estamos numa cidade de São Paulo que todas as noites 1,4 milhão de pessoas vão dormir com fome, com a barriga roncando. São mais de 500 marmitas servidas por dia aqui na Cozinha Solidária da Praça da Sé, onde a justificativa da Prefeitura é que a Praça da Sé, em frente à Igreja da Sé, é um espaço turístico. Então, ou seja, não pode entregar comida porque é um espaço turístico. Na verdade, é uma vergonha. Não é possível que a gente conviva nessa cidade com uma Moema, onde 5% da população é negra, mas que a renda é altíssima, e com uma cidade de Tiradentes que mais de 60% da população é preta, parda, e a gente tenha a fome alastrada. Bom, tá aí a estreia do nosso quadro Conversa Sem Curva nas Ruas. Bom, nós estamos com o tempo estouradíssimo. Inês, eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui. Aqui tem um presente, um mimo do Raízes do Campo e do Armazém do Campo, loja do MST de produtos orgânicos. Esse chocolate é uma delícia. E esse aqui é o café da Dona Cecília. Eu queria que você levasse para o Felipe, teu companheiro. Eu queria que você me prometesse o seguinte, você vai pedir para ele abrir esse café domingo que vem. Ele fazer o café, não é para ninguém fazer não, é ele que tem que fazer. Ele faz esse café orgânico, com gosto de democracia, gosto de reforma agrária e justiça e de muita sorte. Por favor, Inês, e muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. Além de ter sido um programa cheio de histórias legais, me deixou também todo nostálgico. Eu vou ficar dias com isso na cabeça. Foi maravilhoso. E com esses presentes ainda, que tem tudo a ver com o que a gente conversou. Muito bem. Beijo, muitíssimo obrigado. Viu, Inês, querida?
Hoje, dia 20 de outubro, Kamala Harris completa 60 anos. Ela que tem a importantíssima e complicada missão de vencer o trumpismo, a extrema-direita e o pensamento obtuso que também aflige os Estados Unidos. Na mesma data, celebra-se em todo o mundo o Dia do Poeta. Assim, encerramos a edição de hoje com um trecho de Ultimátum, de Álvaro de Campos, pseudônimo de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas de todos os tempos. As estrofes que escolhemos, além de maravilhosas, servem como mantra, como prece à lucidez e à sensibilidade que esperamos de todos vocês, eleitores, no próximo domingo. Uma ode a um mundo menos conservador, menos preconceituoso, menos violento. Diz o poeta, e o mundo quer a inteligência nova, o mundo tem sede de que se crie, o que aí está a apodrecer a vida, quanto muito é estrume para o futuro. O que aí está não pode durar, porque não é nada. Esse foi o Conversa Sem Curva de hoje. Temos um encontro marcado todos os domingos às 19 horas, segunda às 20h15, com reprises terças e quintas às 16 horas. Ou quando você quiser pelo canal do YouTube da TVT.